Começando de novo. Bom dia a todas e todos. Então, vamos dar início à nona defesa do doutorado temático do Cléber Costa Neto, currículo do curso de formação inicial de professores de matemática da UFRJ, narrativas possíveis. E ele vai ter meia hora para falar, que preparou uma apresentação bem objetiva, digamos assim, que eu achei legal. E depois a gente vai passar para a fruição e discussão da banca, composta pelos professores André Oliveira, à distância, da Federal da Bahia, Tiago Pedro Pinto, da Federal do Mato Grosso do Sul, Carmen Gabriel, da Faculdade de Educação da UFRJ, e Rosana Gomes, do Programa de Ensino de Química e do Colégio de Aplicação aqui da UFRJ. Então, agradecendo antecipadamente a contribuição da banca, vamos dar início então. Vai lá. Você pode passar para mim? Ah, sim. Bom dia. Agradecer a presença de todos. Agradecer à banca por estar aqui pela segunda vez, né? Todos vocês participaram da qualificação. E dizer que as sugestões, as orientações apresentadas lá na qualificação foram muito importantes para o andamento do trabalho. Eu vou falar isso um pouco também no decorrer da apresentação. Como o Vitor falou, a ideia era falar 40 minutos, só que a gente está um pouco apertado de tempo, porque o Thiago, membro da banca, tem um horário para retornar. Eu vou tentar ser um pouco mais ágil. Né? Pode passar, Vitor. Vai. Tem mais um. Isso. A ideia é deixar essas frases aí de início, para vocês lerem. São todos recortes de falas que aparecem durante a tese. Eu não identifico quais são os personagens que falam, mas que eu escolhi pensando em coisas que me tocavam, que durante o trabalho me fizeram ter um olhar diferente, uma reflexão. Então, essa primeira, por exemplo, me deixou bem, me relacionei bastante com como foi a minha escolha para ser professor. Então, para quem ganha um salário mínimo, se formar como professor representa uma ascensão social. De fato, era isso que me movia, vir para cá para ser professor de matemática. Após o primeiro semestre da graduação, eu fiquei pensando se aquele ali era o meu lugar ou não. O aluno que entra aqui tem que saber, não tem que ensinar aqui. Os matemáticos não valorizam a formação de professores. Eles acham que não vale a pena, que é uma coisa menor. Matemáticos e educadores matemáticos tinham interseção vazia. Aliás, educador matemático é uma coisa recente, mas matemática é antiga. A maior parte dos alunos da licenciatura começa o curso não querendo ser professor. E aí a última, acho que até se relaciona um pouco com o contexto atual macro-político. A gente já venceu batalha, já levantou bandeiras e agora está tudo retornando. Todas essas falas aparecem em algum diálogo, algum episódio que a gente coloca na tese. Pode passar, Pedro. A tese, ela tem um formato um pouco diferente. No capítulo 1 a gente tem uma introdução estendida, em que de início a gente apresenta as motivações, trajetórias pessoais e da pesquisa. Aqui nas trajetórias pessoais a gente apresenta não só a minha, mas também a do Vitor. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, que configura uma coautoria que a gente defende durante toda a tese. Depois a gente apresenta uma discussão e organização teórica com dois eixos, formação de professores e currículo. E, por fim, fala sobre a organização da tese e de alguns aspectos metodológicos que foram necessários. E aí eu destaco o formato multipaper e as narrativas que eu vou voltar a falar um pouco mais à frente, do que se trata. Pode passar. Como formato multipaper, a gente tem artigos, como capítulos, em que sozinhos, eles têm início, meio e fim, contam uma história, e reunidos eles buscam responder a questão de pesquisa mais ampla. Então, o primeiro artigo, está no capítulo 2,
do 3+1, a prática como componente curricular, uma narrativa possível sobre o currículo da formação inicial de professores de matemática da UFRJ. Somos eu e Vitor autores desse artigo, e ele já está submetido e aceito numa revista. O capítulo 3, que é o artigo 2, é um artigo que versa, né, sobre as experiências e disputas no território da formação inicial de professores de matemática, uma narrativa possível e impossível. E os autores somos eu, Vitor, e uma colaboradora, Helena Nardi, que é uma professora grega que atua na Inglaterra e que é parceira de outros projetos aqui no laboratório que a gente faz parte. O último artigo configura o capítulo 4, tem como título Diálogos sobre o currículo da formação inicial de professores de matemática, narrativas discentes. Somos eu e Vitor autores. Esse artigo está para ser submetido numa revista com dossiê temático. E por fim a gente apresenta o capítulo 5, que busca fazer articulações entre os 3 artigos, fala um pouco das potencialidades que a gente encontrou metodológicas e teóricas, e aponta para trabalhos futuros a partir do que a gente não conseguiu dar conta de fazer nessa tese, ou que a gente começou a pensar a partir dela. Pode passar, Vitor. Vai. E aí, sobre essa primeira parte, destacar a relação das trajetórias minha e do Vitor com a temática, né? Ambos fomos alunos e somos professores da instituição, da UFRJ, cada um num espaço, eu no Colégio de Aplicação, Vitor no Instituto de Matemática, mas trabalhando com formação inicial de professores, né? Além disso, não fizemos licenciatura em matemática aqui. Vitor não fez licenciatura, fez bacharelado. Eu fiz bacharelado aqui, mas a minha licenciatura é de uma instituição privada, que na época eu tinha que tomar posse em concurso público, acabei terminando numa privada. Mas temos esse lugar, né, da nossa formação como professor, né, Vitor não como professor de educação básica, não ter a licenciatura como parte. Então, olhar para a licenciatura em matemática da UFRJ tem essa peculiaridade. Um outro ponto que a gente destaca é que os trabalhos, eles, numa tese, né, tese, dissertação, os trabalhos são monográficos, então existe uma autoria, única de uma pessoa, e a gente tenta quebrar um pouco com isso, entendendo que o trabalho de orientação é sim uma coautoria, e no formato multipaper isso fica mais evidente, uma vez que quando a gente vai submeter a uma revista, isso se coloca, né? Então, bem no início da tese a gente já discute um pouco isso. Existe uma discussão na educação matemática sobre formatos e subordinados, né? Então, multipaper e narrativas por vezes são considerados, e a gente fala também desse fato da coautoria. E falar um pouco sobre o desenrolar da pesquisa. Nem sempre, não foi esse o projeto que eu submeti para entrar no doutorado, foi algo muito diferente. E não aconteceu apenas uma mudança, né, de título, de ideia, de projeto. Então, de início era algo entre tecnologia e formação de professores. Na qualificação já tinha mudado, já era uma relação entre os programas de pós-graduação e a formação inicial de professores. E aí, com os apontamentos da banca, isso se dirigiu mais para o currículo da formação inicial de professores, o currículo da licenciatura em matemática daqui. A gente tinha uma ideia de comparação na época, isso se perdeu, e a gente foi com o foco mais da instituição que a gente faz parte. Pode passar. E aí eu vou falar brevemente sobre a discussão de organização teórica, até porque a gente pode discutir isso um pouco mais durante a arguição. No eixo de formação de professores, a gente tentou trabalhar a relação entre o que se discute na área de educação e o que vem se discutindo na área de educação matemática. Alguns têm relação, alguns são inspirados em trabalhos que são provenientes de Schulman, alguns levam em consideração a prática, né, do docente, sem citar, mas que a gente pode fazer alguma relação com os trabalhos de Nova e da própria Smith e Little. Então, era o que a gente já tinha de percurso mais intenso na parte teórica, né? Eu e o Vitor, a gente já está há algum tempo pensando em formação de professores, então essa parte teórica foi a que a gente tinha mais contato. Pode passar, Vitor.
E a gente deu mais enfoque, principalmente no primeiro artigo, em trabalhos que discutiam o lugar das matemáticas nos cursos de matemática, nos cursos de licenciatura em matemática. Então foram as principais referências que a gente utilizou para analisar os resultados do primeiro artigo e acabou também sendo o segundo e o terceiro. Pode passar. O outro eixo, que é currículo de educação matemática, já foi algo que a gente teve contato mais recentemente, né, bem próximo da qualificação e da qualificação para cá. Então, a gente tentou avançar em leituras e utilizar, né, uma perspectiva das teorias pós-críticas de currículo. Só que, para análise, acabou que isso não ficou tão evidente, mas impactou bastante nas nossas escolhas metodológicas, nas interpretações, nas conclusões que a gente chega, nas considerações que a gente chegou. Então, isso é uma das potencialidades que a gente acha que esse trabalho pode trazer para próximas reflexões. Pode passar. Na área de educação matemática, especificamente, o currículo é algo muito recente, né? Então, ainda não dialoga tanto com as teorias pós-críticas, mas há coisas, sim. Um dos trabalhos que a gente utiliza bastante é o do Márcio Silva, né, colega do Thiago. Existem outros, né, mas existe sim um movimento, porque é um GT recente, né, esse GT acho que está há 6 anos, se não me engano, né? É um GT que está do ICPENS, é um Simpósio Internacional de Pesquisa em Educação Matemática. A gente tentou participar desse GT no último evento, né, esse evento da SBEM. Eu participei do GT, tentando dialogar, tentando entender como que se dá a discussão de currículo em educação matemática. Pode avançar, Vitor. Então a gente chega na questão, né, que ela foi se moldando, foi se modificando. Acho que até, inclusive, depois da qualificação a gente fez alguns ajustes. E de início a nossa questão é como o currículo do curso de formação inicial de professores de matemática, licenciatura em matemática, aqui se apresenta desde a década de 1980, e aí eu vou explicar um pouco desse recorte. Antes disso, não há registros, né, documentais de que existiam 2 grades curriculares. Nas entrevistas a gente percebeu que isso era um pouco diferente, mas como a gente fez esse recorte, a partir do primeiro artigo, que era um artigo mais documental, se justifica estar a partir daí, né? Lá no sistema da UFRJ, o primeiro currículo de licenciatura oficial que aparece é o de 1983. Só que depois a gente começou a perceber que olhar para isso, a gente poderia olhar isso a partir de três perspectivas diferentes, né? Primeiro, a partir da instituição e seus documentos oficiais, que foi o que a gente fez no primeiro artigo. Depois, a partir dos docentes do curso, como potenciais influenciadores do currículo, né? E dos estudantes e egressos do curso, os estudantes que estão agora e os que nesse período passaram, como influenciados pelo currículo e possíveis influenciadores também. Pode passar. E isso tem relação com a nossa escolha do formato multipaper, né? Essa tríade, né? Esse terno de perspectivas fez com que a gente entendesse que a natureza do trabalho se relaciona, pode fazer com que esse formato seja bem interessante. E existem justificativas também, né, peculiares ao formato em si e a como a gente vem divulgando as nossas produções. A lógica de produção é uma lógica em artigos, né, na nossa área. E o que acontece por vezes é você fazer uma tese e depois ficar fatiando ela para publicar. Então, a gente acha que é mais honesto também já fazer com essa perspectiva, com essa lógica, durante o processo já ir publicando aquilo que vem sendo produzido. É claro que a gente também entende que isso, né, a aceitação de artigos e depois uma banca de doutorado, essas coisas podem, em determinado momento, se conflitar, né? Até uma discussão sobre esse formato, né, passa por isso. E a gente acha também que produções menores são mais facilmente lidas, né?
Então, a ideia aqui também nessa apresentação é falar menos dos artigos, né? Assim, falar rapidamente dos artigos, até para que as pessoas queiram, quem está assistindo aqui, nem todo mundo é da área, mas que depois possa ter vontade de olhar cada artigo. Pode passar. E um desafio que surgiu foi como estruturar esses artigos, uma vez que a gente estava localizando em perspectivas em que as vozes são muito distintas. E a gente pesquisando sobre formatos subordinados, o trabalho do Dionei, né, Barbosa, ele fala sobre os formatos insubordinados e ele coloca lá os formatos de várias obras publicáveis, que são os papers, uma única obra publicável, que é o tradicional numa tese de doutorado, e faz interseções, né, disso com formatos narrativos. E o convite que ele faz nesse artigo, nesse capítulo que ele publica, é de que teses sejam escritas num formato multipaper com narrativos. E a gente tentou caminhar por isso. Por vezes a gente ficou pensando, será que realmente a gente está conseguindo fazer? Mas depois a gente se despreocupou e pensou, a gente está tentando dar conta da nossa questão de pesquisa a partir de um convite, né? de um pedido, assim, né? E a gente também utiliza, né, o formato narrativo, justamente pelo que eu falei antes, por valorizar as vozes das pessoas que compuseram, que participaram da produção dos dados, e por possibilitar múltiplas interpretações. Né? A gente ali, claro, coloca por vezes nossas, que tem a ver com as nossas trajetórias, mas também deixa um pouco aberto para que outras coisas sejam entendidas, percebidas. E, como eu já tinha destacado antes, a gente entendeu que os formatos narrativos eles têm uma proximidade com a discussão que está presente nas teorias pós-críticas de currículo, onde a coisa não é dicotômica, onde há uma complexidade em que essas vozes poderiam deixar mais evidentes. Pode passar, Vitor. Então, como eu adiantei, foi um desafio escrever. Eu chego nesse momento, não vou dizer preocupado, mas talvez achando que fazer isso agora não foi 100%, mas a gente tentou de alguma maneira. Vai lá. Então, agora falando um pouco mais sobre os artigos, e como eu disse, a ideia é ser objetivo e deixar um pouco mais a discussão. Minha escolha foi falar, né, dos artigos a partir do resumo e pensar algumas coisas que estiveram na análise de dados, sem recortar as falas que eu trago, os diálogos, os trechos que provêm dos personagens, né, dos participantes que viraram personagens, eles ficaram só lá na frente, não vou retomar eles aqui, justamente para quem quiser depois olhar esses episódios a partir dos artigos. Esse artigo, pode passar, Vitor, ele já está aceito para publicação nessa revista Paranaense de Educação Matemática. A versão que está na tese foi a última versão antes da aceitação, então com a aceitação a gente mandou uma versão final que tem algumas mudanças. Então o que esse artigo pretendia? Eu já adiantei um pouco no início. A gente vai investigar todas as reformas curriculares no curso de licenciatura, dos programas curriculares, a partir das matrizes, né, da grade curricular, falando mais a grosso modo, da grade curricular, das ementas que estavam lá no sistema, do SIGA, e também a partir de documentos gerados em eventos mais recentes que vinham sendo desenvolvidos aqui no PEMAT, no Instituto de Matemática, sobre a licenciatura em Matemática. Nesse artigo a gente tentou fazer uma construção narrativa muito a partir das dicas que foram dadas na qualificação, tentando entrelaçar a literatura de pesquisa que a gente utilizava, os referenciais teóricos, de formação de professores de currículo, com os dados que a gente estava ali produzindo, né, que eram esses documentos e 2 entrevistas
que a gente utilizou, acabei botando em vermelho, e 2 entrevistas que a gente utilizou para tentar responder algumas lacunas que ficaram, que os documentos não davam conta. Em determinado momento a gente até ficou pensando, né, na junção entre essas 2 das entrevistas com os documentos oficiais, se era interessante ou não, até porque a gente depois retoma parte dessas entrevistas no segundo artigo. Mas como foi uma escolha lá, naquele momento o artigo já estava pronto, a gente já estava com um processo de submissão, isso ficou. E qual foi a nossa tentativa? Né? Revelar aspectos das ideias, dos debates e das disputas relativos à formação de professores que estavam postas naqueles contextos. Foram 5 reformas curriculares que a gente avaliou. Elas não se dão necessariamente com as datas que eu vou apresentar, pode passar, com as datas que a gente destaca. Né? Isso aqui é a data que aparece no SIGA, mas muito provavelmente, e a gente percebe isso mais à frente, depois das entrevistas, que o currículo de 88, por exemplo, não necessariamente ele começa a ser implementado em 88. Antes já havia algumas mudanças sendo colocadas. Mas é o momento que eles são legitimados aqui na UFRJ. Então, o que a gente procurou e encontrou de resultados aqui foi uma relação entre esses diferentes programas curriculares, né, essas grades curriculares, esses projetos políticos, projeto pedagógico do curso, a relação deles com os modelos de formação que foram destacados pela literatura de pesquisa em formação de professores de matemática aqui no Brasil, através desses 3 trabalhos aqui. E também através dos documentos mais recentes que determinam a formação de professores, que indicam a formação de professores. Então, falando um pouco sobre o título, né, do 3+1, a prática como componente curricular, esses são 2 termos, do 3+1 é um termo associado a um modelo de formação em que os 3 anos iniciais são anos voltados para uma formação do conhecimento específico, que seria, nesse caso, matemática, e 1 ano para a parte dita pedagógica, com as disciplinas, aqui na UFRJ seriam as disciplinas da Faculdade de Educação. Então são formatos que a gente atrela aos primeiros currículos, os 83, isso vai se quebrando nos seguintes, muito parecido com o que a literatura de pesquisa diz, numa evolução que não aparece aqui os termos, mas antes da prática curricular existe um outro modelo dito num desses trabalhos, que era o da quase tricotomia, que é uma divisão, né, uma dicotomia, uma divisão em 2 pedaços, e que o caminho foi se dando e houve uma divisão em 3 partes, que era o conhecimento matemático e o pedagógico que já existiam, e uma coisa que seria o meio termo, que seria o ensino o ensino de matemática, e pode ser, né, a gente pode relacionar com a área de pesquisa que esse programa, né, o doutorado e minha tese se insere. Então, a gente atrelou os programas curriculares a esses modelos, 3+1, quase tricotomia, que não aparece no título, e, mais recentemente, não dizendo que o último currículo tem características da prática como componente curricular, que é uma orientação desses últimos documentos, mas que as discussões que vêm sendo implementadas aqui na UFRJ, na licenciatura em matemática da UFRJ, já consideram esse componente como necessário na formação do professor. Então não está explícito no último currículo, mas ele está um pouco em algumas práticas. Pode passar. Esse artigo também nos traz o reconhecimento da consolidação de um grupo de docentes no Instituto que tem relação com a formação de professores, que pesquisam sobre formação de professores de matemática. E aí, no artigo, a gente cita o Projeto Fundão e o programa, né, esse programa de pós-graduação no PEMAT. E há um reconhecimento de que isso é um grupo que produz, que pesquisa dentro do Instituto de Matemática a partir desse novo lugar. E esse artigo também nos possibilitou perceber episódios em que múltiplas versões
para um fato podem ser percebidas. E aí eu vou destacar um, né, porque a gente acabou usando bastante os documentos oficiais e algumas memórias das professoras entrevistadas, desse artigo, duas professoras entrevistadas, partes das entrevistas dessas duas professoras que já são aposentadas, mas que estiveram participando né, nesse período aqui, né, década de 80 e 90. E aí um exemplo é a inserção da disciplina Geometria 1 no currículo, na grade curricular do curso. Os documentos oficiais diziam que essa disciplina ela foi inserida aqui em 88. Quando a gente foi fazer as entrevistas, elas diziam que não, essa disciplina já existia. Mas aí, né, o documento não dizia isso, e a versão delas é de que, como eu já adiantei no início, não necessariamente o que está aqui é o de fato que foi o que ocorreu. Além disso, há uma discussão que depois a gente retoma nos outros artigos sobre a inserção dessa disciplina. A geometria 1 é a geometria euclidiana, e isso se relaciona com uma das frases que eu coloquei lá no início. Alguns achavam que o aluno deveria chegar aqui, o estudante de licenciatura em matemática, já sabendo essa geometria, que ela não deveria ser ensinada no instituto, era uma coisa do ensino básico. Pode passar. Então esse artigo primeiro, né, ele deixa algumas pontas abertas que a gente tenta retomar no artigo 2 a partir de uma narrativa considerando as vozes dos docentes. Pode passar. Então, esse artigo ainda não está submetido, como ele é em coautoria, né, com a Helena, a gente, a parte dele a gente submeteu para um evento que ela participou na Europa, e a gente deixou para depois da tese avançar para tentar a publicação dele num periódico internacional. Então, nesse aqui especificamente, a gente tentou abordar as ações e disputas de matemáticos e educadores de matemáticos, duas figuras presentes na formação do professor de matemática. E motivados, né, porque o modelo, o formato, vem discutindo a participação dessas duas figuras, e para isso a gente usou o que essa colaboradora já vinha desenvolvendo em trabalhos dela, o Restoring, que é uma metodologia que tenta recontar, né, recontar a história a partir dos dados brutos. E isso pode se dar de algumas formas, a gente tentou fazer de duas maneiras diferentes, no próximo artigo. Nesse aqui, a gente criou diálogos fictícios, uma vez que as entrevistas que a gente fez com os professores foram individuais, na verdade eu e Vitor como entrevistadores, e o professor, e foram 5 professores aposentados e 2 em exercício, em que a gente, no decorrer do artigo, os coloca como matemáticos ou educadores de matemáticos a partir de princípios lá que a gente busca atender, porém um desses professores a gente não coloca nem como matemático, nem como educador matemático, coloca como algo mais híbrido, porque a prática dele, não só a formação, mas a prática desse professor, dessa professora, não permitiu que a gente definisse, né, e acho que até foi uma coisa interessante. A gente fez isso mais no final da construção desse artigo. De início a gente tinha uma categorização para ela. Então, a gente construiu diálogos fictícios em que esses 7 professores conversam como se fosse uma entrevista coletiva, com a presença do mediador. Então, todos os diálogos são baseados em falas que realmente aconteceram. Alguns, obviamente, para conectar, a gente utiliza alguns termos, né, para poder fazer a menção. E também a gente insere falas nossas que não necessariamente estiveram, né, fala do mediador, não necessariamente esteve em alguma entrevista. É uma forma também de colocar o processo de análise já na apresentação dos dados. Obviamente a gente utiliza os dois eixos temáticos, os dois eixos teóricos que a gente apontou lá no início, nossa professora de teoria de currículo. E a nossa análise indica que essas disputas se dão num cenário que não tem só a formação de professores como pano de fundo, como centro.
mas que tem outros terrenos, né, políticos e epistêmicos, né, que são mais complexos, que envolvem, por exemplo, uma disputa pela área de pesquisa, pela hegemonia dentro do Instituto, coisas micropolíticas também, que tem a ver com a lógica do Instituto de Matemática. E a gente tenta, mesmo com o confronto entre essas figuras, né, entre o matemático e o educador matemático, fugir um pouco desse binarismo quando a gente faz análise. Uma dessas percepções foi identificar uma das professoras como não pertencente aos dois blocos, a um dos dois blocos. Pode avançar. E aí, nesse artigo, né, a questão de pesquisa está mais centrada nos docentes, né, como se dão as negociações entre docentes que se reconhecem como matemáticos e educadores de matemática, no contexto de formação inicial. E a gente tentou responder essa pergunta com 5 episódios. As entrevistas, obviamente, cada entrevista teve por volta de umas 2 horas. Eu fiz a transcrição, não eu fiz a transcrição, eu solicitei a transcrição, né, para uma pessoa que fazia. Então todas as 7 entrevistas foram transcritas e a gente selecionou episódios em que temas apareciam em mais de uma entrevista. A entrevista tinha um roteiro, né? Mas por vezes esse roteiro não era executado da mesma forma, então a gente teve um trabalho de buscar coisas que eram debatidas. Eu acho que esse material tem potencial para, sei lá, triplo de episódios, só que a gente tem um recorte necessário para fazer ainda mais quando tem um formato multiplayer. E aí aqui eu apresento um quadro que eu coloco os 5 episódios e aponto a partir de cada questão do roteiro que esses episódios vieram. Então assim, percebem que tem episódio que é proveniente de 5 questões distintas porque ele abarca um conjunto de fatos, de temas bem grande. Então assim, o primeiro episódio foi sobre a inserção da disciplina Geometria 1, que aparecia já no primeiro artigo. O segundo episódio é sobre a criação do curso noturno de licenciatura em matemática, que é o de 93, né, que é uma mudança não só da matriz curricular, mas também da lógica do curso. Ele vai para o curso noturno, ele atende um outro perfil de estudante. Um episódio sobre as mudanças curriculares de 2001 e 2008, que se relacionam com um período em que o grupo de educação matemática aqui, de professores, já estava estabelecido e abrindo um curso de mestrado. Um episódio sobre as disputas entre matemáticos e educadores matemáticos, em que as questões que versam sobre isso falavam sobre existe disputa, existe algo, isso, por exemplo, estava presente naquela fala, não, matemático e educador matemático tem seção vazia, né, eles não são disjuntos. Episódio 5 fala sobre os 2 espaços em que os educadores matemáticos se estabeleceram, que seja no projeto Fundão, que é uma ação de extensão e que também faz pesquisa, e no PEMAT, que é um programa de pós-graduação. E como, na verdade, esse episódio versava como esses 2 lugares são vistos pelos professores do IEM, né, que não atuam na educação matemática. Nesse artigo, a gente, após cada episódio, a gente fez comentários em que indicávamos interpretações nossas, mas tentando deixar outras possíveis. Então, aqui, por exemplo, os nossos comentários apontavam para um não lugar da geometria, uma disciplina necessária, porém não enxergada como uma disciplina que, de fato, deveria estar ali na formação. O curso noturno, a discussão que a gente coloca é um curso noturno de quem para quem, porque uma fala forte foi aquela lá do início, que apareceu nesse lugar, que era para quem recebe, para quem vive com salário mínimo, ser professor é uma ascensão social, e isso fez com que fosse motivado o curso noturno estar aqui. E outros comentários, interpretações aqui, por exemplo, nas mudanças curriculares de 2001 e 2008, a gente percebe que o grupo de educação matemática muito empolgado e direcionado para a criação do PEMAT acaba abandonando um pouco a formação inicial, né? Isso vai para um outro espaço, para outras pessoas que não atuam nem aqui, né? Nem no projeto Fundão, nem no PEMAT. Mas a ideia é essa, a gente, a partir de cada episódio, apresentar o que a gente percebeu a partir de nossas experiências e do nosso olhar
também como egressos e professores, né, que conversam com a licenciatura em matemática. E como eu disse, as nossas conclusões e considerações não fecham, a ideia não é fechar, mas é apresentar caminhos possíveis e contar histórias, né? Em cada um desses episódios a gente conta uma de tantas histórias que podem ser possíveis. Essas foram através das nossas lentes. O terceiro artigo nessa tríade, né, instituição docente, agora apresenta as vozes dos discentes, dos egressos e estudantes do curso. Para isso, a gente fez uma roda de conversa em que participaram 12 pessoas, sendo 9 egressos e 3 que ainda estavam cursando. Essa roda de conversa foi feita em setembro do ano passado. Também tivemos um roteiro, mas um roteiro muito mais enxuto do que o roteiro das entrevistas. Como era uma roda de conversa, a ideia era colocar as pessoas, né, dialogando, então várias questões fariam com que isso tivesse mais dificuldade. Essa roda de conversa teve 3 horas e meia de duração, muito mais do que o que a gente esperava. A gente realizou essa roda de conversa no Colégio de Aplicação da FRJ, onde eu atuo como professor. E esses participantes foram alunos desde a década de 80 até os egressos, até o último egresso saiu em 2016, e tinham esses 3 que estavam aqui ainda no primeiro, terceiro e no último ano do curso. Nesse artigo a gente também utiliza a metodologia do restoring, né, mas casado com outras formas de olhar para os dados. A gente não conseguiu transcrever, e foi uma escolha nossa. A gente já vinha com a transcrição das 7 entrevistas, e que era algo muito denso, e que quando a gente olhou para esse material com 3 horas de discussão e com 12 participantes mais 2 mediadores, transcrever na íntegra seria muito complexo. A gente achou e aí a gente buscou alternativas. E a gente encontrou na própria educação matemática discussões que colocam a transcrição de uma outra forma. Então a gente, a partir de... eu retornei aos dados, né, ouvi, selecionei episódios e aí selecionei eventos críticos, 20 eventos críticos, e a partir desses eventos críticos a gente fez a transcrição. Então foi um formato metodológico diferente do segundo, para poder produzir os dados, e que gerou para a gente uma ideia de fazer agora o contrário. A gente, né, quer dizer, o contrário não, antes a gente estava colocando as entrevistas individuais em conversa, né, numa ideia ficcional. Aqui também é ficcional, só que reduzindo o número de participantes. A gente, ao invés de trabalhar com os 12 personagens, a gente trabalhou com 4 personagens que reuniam multiplicidades ali das características dos participantes e os colocou em diálogo com falas que eram falas reais e que foram juntadas por vezes para estar na voz de um personagem. Utilizamos aqui, além de formação de professores do currículo, uma discussão teórica sobre narrativas também, e a intenção final era procurar revelar percepções, consensos e contradições dos participantes. Então, a nossa análise não estava ali no indivíduo, né, em cada um dos 12 indivíduos, mas no grupo, né, no que representava aquele grupo de estudantes do curso de licenciatura em matemática. Pode passar. A questão de pesquisa estava ali, que durante até o artigo ela se modifica um pouco, né? Assim, a gente, quando vai tentar responder, a gente coloca um outro verbo, e a gente percebe que as coisas se dão de uma outra forma, como as percepções de estudantes de egressos de um curso de licenciatura em matemática sobre suas próprias práticas são influenciadas pelo currículo da sua formação docente, e como suas ações como discentes podem influenciar esse currículo. Né? De início, essa segunda parte aqui, ela não figurava, a gente estava colocando o estudante como alguém passivo, né, que vai lá e tem um currículo, e no decorrer da pesquisa a gente percebeu, não, óbvio que não, eles influenciam, eles também fazem as suas escolhas,
E aí esse outro pedaço foi necessário. Pode passar. Nesse artigo a gente apresenta 3 episódios, número menor, até porque é mais denso, é mais diverso, mas assim como foram 3 episódios provenientes de 20 eventos críticos que a gente selecionou. Isso tem potencial para outras questões serem discutidas, a gente apontou para essas. Vitor, pode passar? Então, o primeiro episódio fala exatamente daquilo que eu trouxe aqui, que é a passividade e a agência. Então, é um episódio que relata, que apresenta um diálogo em que os estudantes se colocam de maneira passiva ali, participando de cursos de disciplinas do curso de licenciatura, só que ao final eles percebem, não, há uma agência, assim, a gente pode promover mudanças no currículo. O segundo episódio conversa um pouco com uma fala que eu trouxe lá na frente, que os estudantes de licenciatura chegam no curso sem ter muita ideia do que é ser professor, se desejam mesmo ser professor. Então, ser ou não ser professor ou professora foi o nome do segundo episódio, que é inspirado num artigo que não compõe a parte teórica que a gente discute, né? Mas tem esse título, então eu achei interessante colocar esse título, fazer menção ao artigo que me inspirou. E o episódio 3 fala sobre os discentes se perguntando, né? O currículo aqui é um currículo diferenciado ou um bacharelado disfarçado? Porque a forma com que eles tratavam, muitos elogiavam o currículo, dizendo, não, tem avanços em relação, se for olhar coisas de fora, a formação aqui não é tão bacharelesca quanto o que ocorre em outras universidades. Outros já falavam, não, dependendo, ele é um bacharelado e você só faz lá, ainda é um 3+1, sabe? Então, assim, teve essa discussão, ela tem meandros aqui, não fica só entre esses 2 polos, mas a gente utilizou esse título para poder trazer de volta essa discussão sobre os formatos dos cursos, a partir das vozes dos estudantes. Nesse caso, as conclusões e considerações já relacionam o que aqueles discentes que estavam lá entendiam como as ações que eles vão desempenhar na docência, né, posteriormente, sobre o que é, né, a profissionalização e a prática docente. E a gente, nessas considerações finais do artigo 3, a gente atrelou isso bastante às concepções que relacionam conhecimento e prática, que são desenvolvidas por essas autoras, e Liro, que falam sobre... a gente até pode atrelar a discussão delas sobre conhecimento para a prática, na prática e da prática, com os formatos de formação que a gente também discutia antes. E então são esses os 3 artigos. No capítulo final, pode passar, a gente busca fazer articulações entre eles, que a gente também acha que tem potencial de virar um 4º artigo, mas não era a meta, né, na tese, uma vez que talvez seja interessante os 3 artigos estarem publicados, para a gente poder fazer um artigo de articulação, podendo citá-los sem ter dificuldade. A gente teve bastante dificuldade, por vezes, né? Como um já estava submetido e aceito, como que a gente referenciava, e a gente acabou para a versão da tese não usando, né, a citação conforme as normas da BNT, mas às vezes falando em parte do trabalho que já foi desenvolvido, mas nas versões que nós fomos submeter dos artigos 2 e 3, isso já vai estar fazendo referência ao artigo 1, que já está no paralelo. Eu acabei não falando, a edição que o primeiro artigo vai ser publicado é uma edição temática, o Currículo de Educação Matemática da RPEN, da Revista Paranaense. Então, a gente buscou fazer relação entre os resultados, né, que apareciam nos 3 artigos. Logo de início a gente fala que essas articulações, essas relações, elas são maiores do que o que está ali, com certeza, porque a gente tinha uma proximidade muito grande da confecção dos artigos também, então talvez o distanciamento deles, daqui a alguns meses, a gente olhando, a gente perceba outras formas de relacionar os resultados. A gente destacou nesse capítulo as potencialidades teórico-metodológicas, muito com essa construção dos diálogos ficcionais.
né, não apresentando necessariamente categorizações e tal, mas deixando os diálogos falarem um pouco. A gente também destacou os nossos estranhamentos em relação a esse percurso metodológico. A gente teve dificuldades, por vezes, de mostrar esses dados, da forma com que as referências metodológicas nos colocavam. E a gente, no início, tinha expectativas e concepções sobre formação de professores muito distintas do que a gente chega ao final do trabalho. A gente também coloca isso. Não só sobre formação de professores, sobre currículo, ainda mais. E vamos falar um pouco mais sobre isso também. E a gente apontou para possibilidades de trabalho de ações futuras que desdobrem essas análises que a gente fez, essas considerações que a gente fez, que são preliminares, né? A gente sabe que dá para discutir ainda mais coisas a partir desses episódios. Pode passar. Isso aqui já se tem em cima, que a gente ressignificou esses pressupostos, né, que a gente tinha sobre formação de professores, e a gente reconhece a necessidade de aprofundar as leituras sobre teorias pós-críticas de currículo. Durante o trajeto do doutorado eu não fiz disciplinas sobre currículo, então nossa tentativa foi fazer algumas leituras e tal. O Vitor agora também está se aproximando da área, né? Então participou de uma disciplina que era sobre currículo e que era para todos os programas, não é isso? Uma disciplina... Não, essa é da educação. Essa é a educação mesmo. Então, um apontamento para ações futuras nossas, né? Avançar um pouco por essa área. É isso, não sei se eu cumpri o meu tempo. Agradeço. Estou suado, não adianta o ar, tá ligado? Tô calor. Mas é isso, obrigado. Obrigado, Lévia. Eu acho que quando a gente está gravando seria legal ensinar isso. E aí eu vou pra cá. Mas eu queria pra mim. Oi, André. Quer pôr o áudio dela no... Olha só, eu disse que sabe. Vou deixar ela essa. Tudo bom? Bem? Alegria ver você aqui hoje. Mas bom te ver, da mesma forma. Tá bom, obrigada. E? Vou pegar. Vamos começar com comentários e perguntas da banca, seguindo a praxe de quem conversar com quem está mais longe. Andréia, você quer começar? Eu espero que o Thiago comece. Pode o Thiago começar, porque na qualificação eu acho que o Thiago começou primeiro, depois foi eu. Ele está mais longe, né? Apesar de eu estar distante. Mas se quiser aproveitar a internet. É que eu tenho medo de, enquanto a internet não Tá funcionou. bom. Cair, a gente continua. Sim. Oi? Então, não tem problema, pode ser eu. Então comece. Vamos lá. Foi, não foi? Eu queria inicialmente agradecer, né, ao convite, à confiança de Vitor e Kleber, né, tanto para a qualificação como agora para a defesa. É um prazer, né, estar discutindo com o colega, com o Thiago, com mais membros da banca, né, temas que são tão importantes, né, e caros para nós da educação matemática. Estamos vivendo tempos
sobre ele, sobre as críticas, as sugestões, os documentários. A gente sabe que escrever em forma de narrativa não é tão simples, como você falou, mas eu acho que você, o material de qualificação para a defesa, eu acho que você acabou dando um salto muito grande. A gente percebe as análises dos episódios, as escolhas, né, tanto do artigo 2 como do artigo 3. Então, inicialmente, eu dou parabéns pela sua apresentação. A gente vê você super mais seguro, mais feliz, né, com o seu trabalho, diferente que na qualificação você está muito preocupado, né, e a qualificação sempre é aquele momento de aprendizagem. Eu vou comentando, né, o seu trabalho aí pelas partes. Achei interessante o trabalho como o Vitor, né, ele entra também na escrita da narrativa e como a sua trajetória e a dele acaba se entrelaçando, né, tanto na elaboração do texto, né, como também na produção de dados para a tese. Eu acho que tem momento que você traz a sua trajetória. Eu acho que ficou interessante o modo como você vai, né, justificando as escolhas e o modo como o seu objeto de estudo ele vai sendo modificado, né? Você deixa claro para o leitor que você entrou com um propósito totalmente diferente, né? Na qualificação chegou com um propósito também, a banca reagiu à sua qualificação e aí você muda esse propósito também e acaba trazendo isso na introdução, né? Eu acho que os temas dos artigos você acabou privilegiando no primeiro, né, olhar a questão dos documentos, né, de como isso estava posto, né? No segundo, você trava um diálogo entre os atores do processo, os docentes, as pessoas que estão construindo esse currículo. E no final, a questão de ouvir também os docentes, né? Legitimar essa voz deles, que é uma voz importante, eles também, a partir das reações deles, né? Seja nas disciplinas, seja nas atuações, fazem a gente repensar também o currículo, né? Então, eu acho que acabou vários atores nesse processo, compondo os dados do artigo 1, 2 e 3. Eu queria fazer a primeira pergunta para você, né? Depois, aliás, não, deixa eu falar primeiro algumas implicâncias minhas, não que desmerecendo o que você escreveu, mas só para potencializar mais a escrita sua, tá? No artigo 3, eu fico preocupado quando você coloca, apresenta sua questão de pesquisa e ela está escrita assim: como as percepções de estudantes e de egressos de um curso de licenciatura em matemática sobre suas próprias práticas são influenciadas pelo currículo de formação docente e como suas ações como discentes podem influenciar esse currículo. Eu estou implicando um pouco com a palavra influenciar, né? Então eu acho que você poderia pensar, né, a partir dos seus olhares e diálogos com as fases dos alunos do referencial, se outra palavra poderia substituir esse influenciar, né? Acho que não é uma influência, eu acho que pode pensar de outro modo, como se constitui
vai deixar para o final ou... Essa gestão de tempo, né? Tá, então, quando a gente está, como o Thiago tem voo, está com tempo limitado, você pode falar tudo, depois ele responde no final. Outra questão que eu queria colocar para vocês é que estamos em tempos de mudanças, né, relacionadas à licenciatura. A gente vê que tem licenciatura que estão fazendo reformas nos cursos, o governo ampliou um pouco o prazo, né, para entregar isso, alguns cursos já entregaram, outros não, outros começaram a fazer essas reformas em relação aos cursos. Há um apelo muito grande para a questão desse alinhamento com as questões da base nacional, né, curricular. E eu queria perguntar, base nacional comum curricular, e eu queria perguntar para você, Kleber, de que modo o seu trabalho, né, que problematiza, reflete, discute sobre esse currículo da matemática na UFRJ, o que o seu trabalho ajuda a gente a pensar essas discussões atuais sobre as reformas nas licenciaturas? É uma minha primeira pergunta que eu faço para você, eu queria que você falasse um pouco mais. Eu acho que uma pergunta que perpassa os 3 artigos, que você poderia responder, né, desse modo. E o que o seu artigo, o que sua tese também reage, né, às discussões já postas na literatura sobre formação de professores relacionadas a currículo. Então é isso que eu queria que você discutisse um pouco, falasse um pouco mais nesse sentido. Pronto? Andréia? Oi, Pronto? Acabou? pronto. Então vamos. Senta aqui para poder ver. Tá me vendo? Tô bem. Então, daí, primeiro agradecer, né, como você disse, as suas anotações, as conversas que a gente teve aqui, mesmo depois da qualificação, a gente conversou no dia seguinte, se não me engano, se ficou aqui mais 1 ou 2 dias, foram muito importantes esses momentos para que a gente pensasse, inclusive, a utilização de formatos narrativos, né? As dicas que você apresentou foram bem interessantes, né? Tanto os trabalhos, um trabalho que você tinha orientado há pouco tempo e outros trabalhos que você já tinha tido contato. Então, primeiramente, agradecer isso. Em relação os 3 pontos que você coloca, né? Eu destaquei aqui primeiro essa coisa do influenciar. De fato, alguns termos que a gente utiliza, a gente já vem repensando, né? Então, versões, a gente está também já pensando em talvez outras palavras. No artigo 1 a gente também fez algumas modificações, a gente já vinha caminhando com modificações de termos como, por exemplo, grade curricular e usar outros. Então, pode ser um lugar da gente refletir mesmo, assim, até porque, ao mesmo tempo que a gente considera que os alunos eles são, né, possíveis influenciadores, a gente fala dessa influência do currículo e utiliza uma discussão teórica dizendo que o currículo é constituído de discursos. Então, de fato, falar de influência pode ser um aspecto negativo. A gente pode rever isso. É um artigo que a gente está, inclusive, trabalhando nele agora para submissão a uma revista, né? Então, é o que a gente está com mais mudanças mesmo a fazer. Então, agradecer esse toque, né, essa percepção, que eu garanto que vai acontecer também em outros termos que a gente utiliza em outros momentos. Outras questões que vamos pensar como formular melhor nessas questões. Sim. Sobre a questão que você coloca, de que o modo de trabalho ajuda, né, a gente a pensar nessas reformas mais recentes da licenciatura, a gente tem que fazer um recorte, né? A gente não conseguiu avançar após o que o parecer de 2015 coloca. E que a própria PRJ ainda não cumpriu. Esse currículo, né,
que tem uma lógica de colocar a prática como componente curricular inserido no curso, o currículo da licenciatura em matemática ainda não foi modificado a partir dessa discussão. Mas discussões foram feitas a partir disso, que foram as discussões implementadas nos seminários de licenciatura desde 2014, quando já se discutia esses pareceres dos anos 2000. Em relação a essas novas recomendações que consideram a BNCC, é algo muito mais novo e que a gente não conseguiu de fato aprofundar, mas que é uma potencialidade. A gente pode continuar olhando para o currículo e para a discussão sobre o currículo, agora pensando nessa coisa atrelada entre a BNCC e a formação de professores. O que eu acho que dá para a gente pensar a partir dos nossos artigos, né, como a gente organiza a tese, é de que não necessariamente essas indicações, essas formas, esses documentos que vêm do Ministério ou até de coisas internas da própria instituição, de como eles são ressignificados pelos atores do processo, como eles são implementados ou não, e isso talvez a discussão que a gente tenha feito sobre, lá no artigo 1, possa ter apontado, deixado algumas brechas para que a gente pudesse avançar numa discussão mais dos docentes e como eles de fato enxergaram as mudanças curriculares que aconteceram e como os discentes também se percebiam nesse processo. Então eu acho que o que esse trabalho traz é que nem sempre aquilo, para dar um exemplo, né, a prática como componente curricular é algo posto já há algum tempo e que ainda não foi implementado aqui. Não foi implementado oficialmente, mas ao mesmo tempo a gente percebe professores que fazem as suas ações nas disciplinas, em outros espaços, considerando isso. Então eu acho que esse nosso trabalho pode ajudar a pensar que nessa construção do currículo a partir de discursos, nem sempre os documentos são aquilo que estão postos lá, né? São aquilo que as pessoas leem, que as pessoas entendem, que as pessoas praticam, colocam em prática. A segunda questão, ok? Você quer fazer alguma? Beleza. A segunda questão que você coloca, né, que é como a tese pode reagir, né, às discussões colocadas na literatura de pesquisa, e aí eu vou falar tanto, né, em relação à formação de professores quanto ao currículo dentro da educação matemática. A gente lá no início achou que podia fazer mais articulações entre as duas coisas, né, entre a formação de professores e o currículo. Até porque a gente entendia, eu até no início, na introdução eu coloco, tem uma tese, né, que faz um olhar para essa produção sobre o currículo da educação matemática, e quase nada discute o currículo da formação de professores, nem dá nem dá. Assim, então é realmente uma área em que a gente pode desenvolver mais coisas. Então lá no início a gente achou que seria mais fácil fazer essa conexão. Só que quando a gente foi se apropriando um pouco mais do que é discutido em currículo, a gente percebeu que talvez um outro doutorado, mais 4 anos, fosse necessário para que a gente pudesse fazer essa relação, trazer essa relação um pouco melhor. Então a reação que eu coloco assim, da gente, como que se discute na literatura de pesquisa e formação de professores, a gente tentar olhar para ela e perceber aproximações ou contradições e tal com o que acontece aqui. Em relação ao currículo, como eu coloquei na apresentação, fica mais essa coisa de levar a gente para formatos, para aspectos metodológicos diferentes. Mas a gente acha que dá para fazer mais coisa. E é o que a gente coloca como possibilidade. Eu acho que dá para fazer mais coisas, inclusive com os dados que a gente tem, com os dados que a gente produziu, que é bastante coisa. Assim. Então, não considero uma reação, né, a essas discussões, mas talvez claro que a gente reagiu dizendo, o currículo é uma coisa muito mais complexa do que, né, o que está aí, inclusive o próprio GT de currículo em educação matemática da SBEM, né, concorda um pouco com isso, né? Tem trabalhos que ainda estão muito numa lógica de currículos prescritos, menos, né, a questão de currículo como discurso, como disputa, como território, né, em matemática, em educação matemática, isso ainda está um pouco distante. Então a gente reagiu entendendo que em formação de professores dava para fazer algo mais de relação, mais
aproximação entre a pesquisa e de currículo que a gente tinha um caminho mais longo a percorrer. Era por aí que você queria que eu falasse? Porque assim, a gente precisa olhar, nesse caso que vocês, particular da UFRJ, né, que você olha os diferentes atores na composição desse currículo, né, de que modo o seu trabalho pode pensar a gente para outros estudos mesmo sobre o currículo e formação de professores. Essas temáticas, elas estão sempre em modificação, né, nós sempre recebemos essas reações dessas mudanças e aí nos faz discutir, né, e às vezes a imposição da lei para que a gente possa se adequar e tal. E eu acho que o seu trabalho, ao trazer, né, diferentes vozes, autores, é importante, né, porque você privilegia os docentes, né, em diferentes momentos, os discentes também, né. Então eu acho que eu vejo uma potencialidade do seu trabalho para a gente refletir mesmo, né, que não é algo simples, formulações de currículo, né, o currículo é sempre algo em disputa, né. Agora a gente está aqui na universidade fazendo de pedagogia e cada um, quando a gente tira disciplina ou cria outra, há sempre uma disputa por que tirar, por que criar, mas que a gente precisa ver, né, e ouvir, né, que modo de professor a gente quer formar, né, e como tem o seu, eu gostei muito daquele episódio, do título do episódio do artigo 3, né, que é um bacharelado disfarçado, né, os alunos, eles reconhecem isso, né, ou seja, eles veem muitas vezes reformas que a gente faz como algo que a gente tira uma disciplina ali, tira outra, mas a identidade de formar o professor, né, para que ele possa atuar na educação básica, às vezes isso não fica claro na hora que a gente olha, né, o currículo como um todo, as disciplinas que estão sendo ofertadas para eles. Eu acho que o seu trabalho faz a gente refletir sobre isso, né? Essa elaboração do currículo para a formação do professor de matemática. A gente sabe que há uma legitimidade já das discussões na formação, que são currículos diferentes da licenciatura e do bacharelado, mas que na execução dessas reformas a gente acaba fazendo esse disfarce aí e não deixa essa identidade do currículo da licenciatura. Então eu acho que o seu trabalho tem essa potencialidade de a gente pensar essas coisas mesmo, tá? Então eu queria parabenizar, eu sei que o tempo está corrido aí, mas eu queria dar parabéns, Kleber. Eu acho que o seu trabalho deu um salto importante de qualidade. Eu fiquei muito preocupada na qualificação. Eu vejo que agora na defesa está mais tranquilo. Eu acho que você ficou mais satisfeita com o que você produziu. Você falou assim, eu preciso escrever na forma narrativa, do seu estilo, né? A gente respeita o modo como você foi compondo aí esse trabalho, que com certeza traz contribuições para nós que trabalhamos na formação de professores, na licenciatura e também na pesquisa, né? Eu acho importante que esses objetos de estudo, que esses problemáticos que a gente identifica na nossa atuação enquanto professores, na licenciatura, seja usado para objetos de pesquisa, para a formação de professores de matemática. Então, muitíssimo obrigada aí, fica guardando os artigos, aí você possa encaminhar os artigos tão grandes, né? Eu acho que o encaminhamento vai ter que fazer alguns recortes e que você possa também publicar outros, né? Porque eu acho que cada episódio daquele, gente, para artigos mesmo, com potencialidade muito boa. Parabéns, doutor Kleber. Obrigado. Obrigado, Deinha. Vamos passar o Thiago agora. Vou olhar aqui no relógio. Temos pressa, mas não tá. É só as duas, tá? Que eu tenho que embarcar. Pode falar. Porque a gente atrasou muito no começo. Não, mas né? tá. Mas frio com chuva já viu, né? Vocês que conhecem. Bom, muito obrigado, primeiramente, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Na qualificação eu participei pelo Skype, né? E ainda que a gente acompanha ali as discussões, é muito diferente, né, do que estar aqui, né? Até a memória, a gente estava falando, as lembranças que eu tenho hoje, ontem, que começou a voltar mais as discussões da qualificação, né? A sensação é muito diferente. Então, estou
bastante feliz de estar aqui pela primeira vez na UFRJ e de estar avaliando aí o trabalho do Cléber com o Vitor. É um trabalho muito bom, eu gostei bastante do trabalho. Então eu vou começar do final, né? Para mim é um trabalho de doutorado, está aprovado o trabalho, né? Quando a gente percebe você apresentando aqui, que de alguma forma sintetiza o movimento, né? Você traz com propriedade esses movimentos que vocês fizeram ao longo do trabalho, essa articulação entre campos diferentes, entre metodologias diferentes. E no fundo eu penso que o doutorado, né, ele é essa formação do pesquisador, né? Tem que ter um produto, vamos dizer assim, tem que ter uma tese, sim, né, mas é o processo a partir de agora do pesquisador Cléber, né? Então é o momento onde você vai ter que tomar suas decisões metodológicas por si só, né, orientar os seus alunos, né? Então esse movimento todo dos caminhos percorridos e dos caminhos abandonados, né, principalmente, são eventualmente mais ricos do que os caminhos adotados num certo sentido metodológico, né, da questão. É claro, né, quando você também consegue implementar algo que de alguma forma responde ao meio que você quer transitar, a uma discussão não dual, etc, etc, né, você vai encontrando seu caminho, vai produzindo e daqui a pouco você também vai abandonar esses caminhos, né? Então, talvez o abandono seja um momento mais difícil do que comprar uma ideia, né? A gente compra as ideias, né? Mas quando abandoná-las, né? Essas são as decisões difíceis e acho que são os momentos críticos e que de alguma forma você mostra também preparo é uma palavra ruim, né? Mas ter transitado bem por essas questões, né? E do trabalho em si, eu fiquei mais na tese, não voltei lá para os recortes da qualificação. Eu acho que compõe um trabalho de doutorado, né? À medida que você traz esses elementos também, né? Essa discussão metodológica, como se embrenhar por um caminho, entre aspas, do pós aí, né? Isso é a nossa dificuldade, né, atual, é um dilema atual da área, né? E você se coloca nele, você tenta trazer algumas respostas, faz produções, vez ou outra de uma forma mais livre, vez ou outra de uma forma mais estriada. Então eu acho que isso faz parte desse processo também, né? E você traz questões interessantes, como por exemplo a nossa falta de diálogo com o campo da educação, que a gente vinha no táxi discutindo, né? Duas pré-qualificações. Ontem no grupo a gente já trouxe coisas e hoje no carro, né? Então, essa falta de diálogo eu acho que é interessante, aí você vai tentando costurar um diálogo, né? E esse movimento desse campo de disputa da licenciatura, né, que a gente visualiza muitas vezes, mas ele acho que é pouco tematizado em teses, né, assim. Quem define esse espaço, e aí uma coisa para mim muito relevante, porque toca lá a minha realidade diretamente, né, quando você fala de um certo abandono da formação inicial para o foco na formação continuada, né? Isso me fez refletir muito, porque eu acho que lá a gente vive isso, né? Eu acho até que você foi, de alguma forma, bondoso ao falar aqui, né, que a empolgação com o programa, com essas outras possibilidades, levou esses professores para lá, né? E eu entendo isso também, né? Eu acho que a gente se empolga com essas possibilidades, sim, né? Agora também é uma decisão que é muito cruel, num certo ponto de vista, né, de nós, na hora que aparece uma pós-graduação, soltarmos a mão da licenciatura para ir para a pós-graduação, onde se tem mais status, onde tem publicação, onde tem bolsa, onde tem uma série de outros elementos que a licenciatura não tem, né? Então é político também
soltar a mão da licenciatura, né? E eu acho que essa é uma questão assim grave, assim, né? Que necessita essa discussão, né? Em que medida é um abandono desse espaço por tanto dar murro em ponta de faca, tanto não conseguir fazer as coisas, né? Para fugir também dessas possibilidades duais, né? Eu acho que essa é uma. Eu acho também que há uma outra possibilidade, que é o fortalecimento da pós-graduação para uma posterior intervenção na licenciatura, como a gente comentava, né? Quer dizer, aqui eu não tenho espaço, mas há uma demanda que não é interna, que é externa, de pós-graduação, de CAPES no momento de expansão. Então ali eu estou vendo um vislumbre de fortalecer o nosso grupo, né? E eventualmente com isso ter mais espaço na licenciatura, no movimento de retorno, né? É uma outra possibilidade também, né? Então a licenciatura como um espaço de disputa, né, para mim é uma das grandes discussões assim que se manifesta de alguma forma nesses currículos, né? Acho que esses currículos são manifestações desses vários choques, dessas várias correntes em disputa ali, né? E então para mim isso é muito interessante. Os artigos, como a Dani falou, são um pouco grandes ali, né? Acho que, de fato, você vai precisar talvez lapidar um pouquinho para... Acho que o segundo artigo acho que é o maior, né? Ele está passando bastante os limites ali que eles costumam, né? Ainda que o Antônio Miguel publique artigo de 50 páginas, né? Mas eu ainda não me arrisco a estar empreitada, né? E é um pouco da característica quando a gente trabalha com narrativa, né? Os textos ficam um pouco mais extensos, né? Não tem jeito. Então, eu acho que também deve ter, por parte das revistas, uma certa sensibilidade, uma certa tolerância com esses aspectos, né? Ainda assim, é bom sempre a gente, né? A gente está nesse jogo, né? Então, um pouco para cá, um pouco para lá, né? E aí, o que eu acho? Assim, não vou tocar tanto nos artigos, tem anotações, rabiscos aqui, com questões e tal, né? Você vai deixar para... Eu vou deixar com vocês, só não tem da primeira parte, que eu li no tablet, fiz a anotação, mas eu mando no e-mail. Mas aí as outras eu imprimi e rabisquei, que no fundo ainda é melhor, né? Eu vou trazer para a discussão assim, alguns pontos que eu acho que nos levam para outros lugares, né? Talvez ainda não visitados ou talvez visitados mais timidamente, né? Então, vou aproveitar a questão da narrativa que a gente acabou de falar, né? Eu achei interessante você trazer o Restory, não tinha visto, até fiquei curioso. A gente faz algumas coisas próximas, mas com algumas diferenças, assim, né? Uma das potencialidades dessa narrativa, e quando você recria, né? Então você fala lá, por exemplo, em ficção, né? Um texto ficcional. O título é um diálogo impossível, né? Confesso que quando eu li o impossível, o que eu achei, não que esperava que fosse, porque você faz seu próprio caminho, mas o que eu achei que talvez fosse aquilo? O impossível na impossibilidade de diálogo daqueles interlocutores, não por não ter acontecido, né? Mas por uma grade de referenciais e de diálogos tão diversos, né? Vamos dizer assim, uma gramática, pensando em tão diversa que o diálogo fosse impossível, né? Tão diversa ao ponto daquilo, que o que o matemático chama de conteúdo e o que o educador matemático chama de conteúdo, ou o que um chama de profissão professor e o que o outro chama de profissão professor, fosse tão distinto, tão lacunar, essa lacuna fosse tão grande, esse intervalo, né, que esse diálogo seria, nesse sentido, impossível. Né? Que seja improvável. Do que ele propõe, né? Eu entendo o impossível num sentido que não foi, aquilo não aconteceu daquele modo, né? Ficcional, no certo sentido.
Mas eu achei que a impossibilidade estaria talvez nessa lacuna, né? Mas tudo bem também, eu acho que de novo, né, não é o que eu esperava, né? Mas quando eu li assim, olha, talvez ele vá para essas impossibilidades, né? A possibilidade do diálogo. E aí você fala ó, esse diálogo é ficcional e tal. E aí, talvez com um pouco mais de tempo, a gente poderia debater o que é essa ficção, né? Por que você considera que aquele diálogo é ficcional e por que você considera que uma transcrição, que atrela uma palavra escrita a um momento da oralidade, não é ficcional, né? Então, sei lá, são níveis de ficção, o que é isso, né? E o que de linguagem, né? Que concepção que está ali, porque quando você enuncia que aquilo é um diálogo ficcional, né? E por que vale essa ficção ali, né? Se você está jogando ficcional, por que ela vale? Eu, pelo contrário, do que parece que eu estou argumentando, né? Eu acho que super vale, né? E acho até que justamente o ficcional, essa palavra ali poderia não te fazer um adendo de cuidado para o seu leitor, dizendo, olha, entenda que isso aqui é ficcional, que eu juntei, que tem uma palavra ou outra aqui. Mas a potencialidade de eu anunciando que é ficcional é extrapolar todas as regras, né? Eu acho que isso é o potente do ficcional, mais do que assim, né, olha, é ficcional, tal. Porque, por exemplo, quando o professor fala, e você bem traz aqui, né, que é uma das coisas gritantes, que os alunos são fracos, né, essa fala, né, ela é uma porrada, né, e ela merece, né, a discussão, né, academicamente, outras tantas porradas de outras tantas falas fortes, né, que eu acho que você teria condição de fazer, inclusive no diálogo, né. Eu acho que você opta por esse movimento de trazê-los, então eu uso a ficção para reordenar essas coisas, para colocá-las juntas, eu faço uma ficção que tem uma certa coesão aqui, mas na hora que você vai debater, na hora que você vai criticar, você sai da ficção para fazer um texto argumentativo, né? Então percebe esses movimentos, né? Não estou dizendo para você mudar nada não, tá? Eu acho que os textos estão muito legais, tem todas essas potencialidades que a Té já apontou, estou apontando e tenho certeza que os colegas vão apontar aqui, né? Mas dizendo desses outros lugares, né? Então, por exemplo, você opta também por chamar para discussão, eu brinquei aqui no texto, a Santíssima Trindade. Então é um texto da instituição, é um texto dos docentes, é um texto dos discentes, né? Está pronta a Santíssima Trindade ali, né? E você opta por trabalhar cada uma delas com um artigo separado. Então veja que, né, nesse momento, ainda com esses referenciais mais pós, né, você opera pelas unidades, né, não pelas multiplicidades, que seria uma outra opção, talvez um outro texto que saia da tese, né, para você brincar um pouco mais com essas multiplicidades, né. Então, quando um professor fala que o aluno é fraco, né, quer dizer, o que os alunos falariam disso? Você entrevistou alunos, né, que elementos você tem? Você foi aluno, né, então, eu acho que essas potencialidades seu trabalho tem para ainda depois, né? Operar, usar essa narrativa como recurso de operar nessas multiplicidades ainda mais, né? E eu entendo quando você diz que não vai abandonar os referenciais críticos, eu acho que é por aí também, né, o nosso caminho, né? Mas aí você tem também uma outra possibilidade, né? Outras possibilidades de largar mais. Porque às vezes eu percebi um pouco isso, né? Tem um movimento mais livre, um movimento mais do liso, né? E aí eventualmente você chama algumas categorias mais do campo estriado, né? Então é o professor, é a educação matemática, né? Fiquei pensando também nesses movimentos lacunares, que são possibilidades de se instalar, né? E acho que quando você fala do híbrido, você vai nessa direção, né? Quando que essas categorias que a gente já tem para olhar isso falham lá, né? E aí talvez sejam
movimentos interessantes desse ponto de vista da multiplicidade, né? Não ressaltar as unidades, mas o entre, né? Então o hibridismo você coloca, acho que dá para explorar também ainda mais, assim, né? Quer dizer, o que esses que a gente aglutina sobre a alcunha de matemáticos tem de educadores matemáticos, ou vice-versa, né? Porque a gente percebe também nas pesquisas que muitos educadores matemáticos acabam sendo muito mais resistentes a essas mudanças curriculares do que muitos matemáticos, né? Então, a tese do Viola acho que faz um pouco isso, né? Esse movimento eu acho que é muito rico, nessa ideia dessa multiplicidade que vai, de alguma forma, compondo esse espaço de disputa, né, que de alguma forma se manifesta aí na grade curricular, no currículo, no que é feito, nessas formas de subjetivação dentro do curso de licenciatura, né. Deixa eu ver aqui, estava mostrando aqui as anotações dos rabiscos, né. Lá assim, depois não enxerga. Lá na ficção mesmo, né, uma outra coisa que poderia, a gente comentou um pouco ontem, então não vou estender, né, você fala também do fato, né, quer dizer, o que é esse fato, né, então a geometria existia, não existia geometria, são as versões, como é que você lida com isso, né, tem algumas possibilidades também de operar, né. Uma fala de um trabalho nosso lá, que quando você comenta desse aluno, dessa realidade social do aluno da licenciatura, né, a gente entrevistou um dono de universidade particular lá, inclusive é político, dos grandes, assim, né, quando, ele narrando pra gente que quando ele queria transformar a faculdade em universidade, né, o Conselho Nacional tinha bloqueado ali em 92, mais ou menos, os pedidos e tal, né, e aí ele foi lá falar pessoalmente com o Fernando Henrique Cardoso, né, para liberar a universidade, né? Então imagina o nível da... E aí ele comenta, né, que ele gostava muito do curso de matemática ali e tal, porque era muito legal ver aquela mistura, né, o pessoal da matemática com os da engenharia, né, então claramente fazendo uma alusão às camadas sociais, assim, né, que se interagiam ali, né. Então, o curso de licenciatura em matemática era o curso da assistência social, né, dentro da universidade. Não, o curso não dava lucro, mas era importante ver essa mistura dentro da universidade. Então, só para retomar um pouco aquele ponto, né, que acho que tem muita coisa ali que dá para você ainda explorar, né. Um outro ponto, que esse talvez seria uma sugestão, se tiver espaço numa retomada, né? Quando você fala aqui da quase tricotomia, e isso aparece na tese muitas vezes, eu acho que você poderia falar um pouquinho mais desse bloco do meio. Porque, de novo, esse bloco do meio é também um bloco que ainda que vai caminhando para uma unidade, mas é um entre também, né? É uma forma de constituir um entre que aos poucos vai se institucionalizando, se disciplinarizando e constituindo também uma identidade, uma unidade, para depois precisar de outros entres, né? Mas de alguma forma ele surge como um entre, né? A proposta dele. Então esse, talvez algum comentário a mais, deixa eu ver aqui. E aí, só para retomar a parte inicial, de novo, né, eu estou olhando para esses outros lugares, né, também nesse movimento, né, porque olhar para o seu lugar e para o que você fez, né, a gente resume que eu acho que está muito bom o trabalho, né, os artigos são potentes, tem discussões relevantes, tem discussões metodológicas,
Tem incrementos que às vezes a gente fala, né, para a área, né, tem coisas novas que você traz em discussão que precisam ser discutidas, né? Então o lugar da sua tese já está ali, né? Os outros lugares, né, que é o que acho que me cabe um pouco tentar explorar e dialogar com vocês, assim. Obrigado. Então posso agradecer ao Thiago da validação, né? Você estava à distância, estava no Skype, mas depois também enviou as suas considerações e a gente tentou atender grande parte daquilo que você coloca também. O seu trabalho de doutorado foi uma inspiração para a gente tentar fazer algo diferente, né, com um formato diferente. Então, eu lembro perfeitamente quando eu e o Vitor conversamos, a gente já estava ainda no projeto da qualificação. E ele falou, não, fiquei sabendo de acho que você encontrou o Thiago em algum lugar e que a tese dele tinha essa vibe profissional. E a gente achou um desafio de início, mas que casou perfeitamente com a vinda em seguida da Helena, né? E da Irina, né? Eu sempre venho aqui, acho que tem quase do ano, né? E que a gente teve contato com o Vitória. Então, assim, a gente percebeu que de fato tinha uma possibilidade. E aproveitou o contato com elas para poder, com a Helena, para poder desenvolver o segundo artigo. E no terceiro a gente não estava com a ideia de utilizar, né? E acabou utilizando, vendo que os dados produzidos proporcionavam que a gente utilizasse aquele aspecto metodológico. Então, assim, realmente não o que a gente tentou fazer lá não é igual ao que você faz na sua tese, o que você vem discutindo, mas se aproxima. Então, acho que isso não só justifica, mas apresenta coisas legais para a gente fazer daqui para frente. E aí, assim, antes de falar sobre as suas questões, eu vou falar sobre os artigos, que tanto a Dainha quanto você falaram que eles estão grandes, né? O artigo 2 está grande de propósito, né? Como a gente ainda vai ter um segundo momento de conversa a 3, eu, Vitor e Helena, muito provavelmente alguns episódios ali não estejam da forma que estão e a organização também não esteja da maneira porque você percebeu a diferença é que no artigo 2 a gente termina o episódio com os comentários e dá um novo nome, né? Assim, a gente aponta para algumas coisas, isso tem a ver um pouco com a não sair da coisa estrita, né? Assim, a gente está ali tentando dar uma versão. No segundo a gente já decide, assim, vamos apresentar os 3 episódios e vamos fazer uma sessão final de comentários sobre eles 3, tentar relacionar e tal, já muda um pouco. Então, garanto que o segundo artigo ele vai ter uma redução nesse sentido. O primeiro já submetido, ele perdeu 1 ou 2 páginas, né? Já submetido e aceito. Já perdeu 1 ou 2 páginas que está ali. Mas é um desafio construir uma tese multipaper em que você tem essa limitação de páginas e tal, mas a gente tentou caminhar nesse sentido. O terceiro artigo a gente está reduzindo também, mas eu acho que está perdendo a essência. Sobre o que você coloca da ficção, de fato, em determinados momentos, a gente, tudo é ficção. É ficção, inclusive, quando se tem um formato não subordinado lá, é uma leitura, talvez o que a gente tenha dito ali, a gente queria dizer que os diálogos eram fictícios, quer dizer que aqueles diálogos não ocorreram, estavam ocorrendo, a gente estava fazendo aquilo dialogar. Então pode ter sido um abuso mesmo, assim, mas vinha no caminho daquilo que é dito também no histórico. Mas ele não são fictícios. Oi? Mas ele não está dizendo que esses não são fictícios. Não tem problema nenhum, né, se chamar de ficção, né? Não, mas eu só estou querendo justificar que assim, os diálogos, eles... a ideia era de colocar... Essa ideia do impossível surgiu depois. O título era uma narrativa possível. Aí Vitor falou assim, vamos colocar um in aqui e a gente discutiu sobre isso.
mais centrado na impossibilidade dessas pessoas conversarem. Dificilmente o André, um dos personagens, diria na lata as coisas que ele disse. A gente até acha que coisas que... outras coisas poderiam ser ditas se o Vitor não estivesse nas entrevistas também. Ou se não fosse alguém fazendo uma tese em educação matemática, se fosse num outro contexto. Então a gente sabe que, e a gente coloca isso, né, que as nossas presenças elas interferem e as ausências também dos outros. Deixa eu abrir um parênteses assim, né? Que às vezes a gente fica lá, a gente fala que a gente é meio preciosista assim, com aquelas palavrinhas, né? Mas que nem a própria palavra interfere, ela já diz que teria a não interferência. Sim. Né? E não existe, porque ele não ia se entrevistar sozinho do nada, por exemplo. Né? Ele só está dando uma entrevista porque você convidou ele para se entrevistar. Sim, né? seriam outras interferências, né? Não seria nada. É uma narrativa que dá para você e para o Vitor. Né? Endereçado a vocês, né? É uma interação ali com vocês, né? Outras interações ocorrem? Sim, conversa com a mãe, conversa com o tio, conversa, né? Fala de outras coisas, né? Com vocês ele fala isso. Sim. Né? Porque como que você usa lá? Interferência. Parece né? ter um estado público que não há interferência. Onde não tem interferência e vocês causam uma interferência. Né? A situação só existe porque... São interações, né? São relações. A gente usa outras palavras. Acho que na tese a gente não usa interferência, a gente usa enviesamento, a gente usa, sei lá. Mas eu entendi a proposição. Eu fico muito na dúvida, como já fiquei em outros momentos da tese, do que seria isso, como nomear. Mas eu acho que isso tem muito a ver com as minhas amarras ainda de formação. Não sei se ainda. De novo. Ninguém é obrigado a ser pois. É engraçado, a gente fala ainda, desculpa, ainda sou marxista, ainda não sou pós. Eu acho que... Desculpa, ainda sou o que sou, né? Não, então, isso é até uma discussão. Né? Minhas práticas eu ainda sou muito discotômico, assim. De vir pra cá foi bem difícil. Então, mas acho que o ponto aqui, a gente está dizendo, que acho que você até anuncia para algumas outras coisas, é assumir mesmo essa posição, né? E não essa posição como um ainda, né? E não falar para vocês como uma interferência, e não até a história como uma versão de alguma coisa, né? Mas são essas coisas, né? Se entregar despudoradamente após uma pergunta. Assumindo toda a sua modernidade. Então, exato. Foi isso que a gente tentou explicitar em alguns momentos, né? E eu acho que fica evidente, no artigo 2, por exemplo, quando a gente termina um episódio e vai para os comentários, esses comentários vêm com um texto argumentativo, como você citou aqui. Teve um momento, acho que no artigo 3, que a gente se questionou por que não soltar os diálogos antes de ficar naquele preâmbulo dizendo eles são ficcionais, não sei o que e tal. Por que não começar o artigo assim? E aí achamos ousado demais, entendeu? E saímos desse lugar. Eu acho que talvez... Foi, né? No artigo 3, a gente pensado nisso. Mas se fosse não, deixa eu fazer isso depois da banca e tal. Vitor, me esqueci. Eu vou tirar da coautoria dos artigos. Oi? Para agradar a banca. Então, eu fui percebendo, eu tive essas dificuldades, assim, de estar entregue a um formato narrativo e tal, que possibilitasse essas coisas menos de unidade de análise. Mas, assim, eu acho que juntar o formato multipaper com o formato narrativo, acho que faz com que essas coisas fiquem meio que imbricadas mesmo. E lá no início a gente falava muito sobre usar as teorias críticas e pós-críticas numa ideia de junção, de hibridismo. Eu até falo isso um pouco na introdução estendida, mas quando vou utilizar, tento abandonar essa junção, pensando mais nos aspectos metodológicos, podendo fazer isso. Então, eu já meio que considerava assim, não vou dar conta de fazer, ainda tenho algumas coisas que me fazem apresentar as coisas das caixinhas, menos entrelaçadas, mas eu vou tentar fazer isso no capítulo 5, no final. Então foi isso.
Teve um outro ponto que não foi uma questão que você coloca, mas que de fato são interpretações que a gente pode ter posteriormente, que é sobre o abandono da formação inicial por parte dos docentes. Lá de início, o que é apontado e é falado pelas entrevistadas é que, de fato, o projeto Fundão e PEMAT tomam essas pessoas para fazer ações que são de formação continuada e de formação em nível de pós-graduação. E aí eu fiz, você estava falando de um paralelo. Talvez seja o abandono da base que a própria esquerda faz quando entra no poder e vai, vamos pôr um negócio aqui e tal. Soltar a mão me lembrou muito isso. Esqueceu um pouco a formação inicial, que foi onde esse grupo se consolidou. Nas disputas, e aí eu faço referência àquela última frase que eu coloquei na segunda parte, né? A gente já ganhou tantas coisas e agora as coisas estão voltando, né? De fato, parece que abandonaram a formação inicial, então alguns pensamentos estão voltando e querendo disputar ali a formação dos professores. Então eu fiz esse paralelo e que tem a ver com o que você coloca. Esse paralelo agora, eu acho que tem a ver com isso que você coloca de vamos largar isso aqui um pouco, vamos lá na pós-graduação e depois a gente retorna. Não sei se... não vejo nos dados produzidos uma evidência disso, mas que é uma possibilidade. Acho que até o nosso roteiro não contemplava muito esse olhar, né, do pós-PEMAT, sabe? Pós-PEMAT é o complexo. Oi? Pós-PEMAT é um complexo de formação, verdade. Um outro ponto que você coloca aqui é que talvez os educadores matemáticos fossem tão resistentes quanto matemáticos. E aí eu acho que a gente tem feito muito isso na tese. Olhar para si, né? Me reconheço hoje como alguém que está pesquisando na área de educação matemática, mas que teve uma iniciação como bacharel. Por mais que eu tenha fugido disso logo de início. Mas terminei essa formação. Então eu ainda trago umas resistências que são provenientes dali. Imagino que outros educadores matemáticos também tragam. De pressupostos que estão lá no início, mas que também são desenvolvidos depois, durante sua formação. Então, talvez a gente tenha trazido essa resistência no formato, sabe? E menos nas falas daqueles educadores matemáticos que foram entrevistados. Deixa eu aproveitar que você falou disso, né, do matemática e tal. Essa própria caracterização do que é o matemático, o que é o educador de matemática, ela é também passível de uma certa análise, né, de um certo divã aí, né? Eu comentava aqui com vocês que lá numa região periférica, né, quem são o grupo dos matemáticos é constituído por quem? Por licenciados, né, que depois foram fazer seus mestrados e doutorados na matemática, né? No seu caso específico. Então, mesmo essa configuração que é tão usual na nossa fala, né? Os matemáticos não querem, os educadores, mas você vai olhar no lugar, o que é o matemático, o que é o educador matemático? O cara que fez a licenciatura. Não, peraí, o Vitor, super legitimado no nosso campo, ele fez a licenciatura, né? Mas ele tem inserção na educação básica. Não, peraí, esse educador matemático também não tem. Mas o matemático é aquele que fez o bacharel. Aí você vai olhar, tem um monte lá, o grupo que não tem, né? Inclusive tem uma da educação matemática que é bacharel, né? Então essa fluidez assim, das categorias prévias, né, é um aspecto interessante de discussão, né? Isso foi uma coisa que a gente discutiu, porque a gente foi ver alguns autores de educação matemática que tinham definições muito... Sim. E que a gente... A gente, na parte da introdução estendida, a gente fala sobre essas definições, depois utiliza outras e acaba, até na hora de, lá na categorização dos sets, né, usando elementos que são mais subjetivos, que não tem só a ver com a formação, que não tem a ver também com as práticas, e a gente acaba tendo esse hibridismo lá configurado na personagem Úrsula, né, que é a docente que não está nesses dois lugares. E que eu acho que tem a ver mesmo com essa sugestão que você coloca na fase de dicotomia, né, de trabalhar nos entre. A gente ali vai para essas três unidades, mas não faz a discussão do que é o entre
os três ali, né? As interseções que podem acontecer. Muito porque talvez a gente no primeiro artigo quisesse atrelar as grades curriculares, as reformas curriculares a esses modelos. E não percebendo algumas variações. E depois, com a prática componente curricular, a gente já estava avançando numa discussão que não tinha muito a ver mais com as reformas curriculares, mas foi com as discussões. Então a gente, nesse artigo, abandona um pouco esse centro do lugar e vai abandona a quarta dicotomia e vai para uma terceira coisa, né, que é a prática componente curricular. E não retoma nos outros dois artigos, porque eles já tinham outras discussões, menos centradas nos currículos. Esse ponto que você fala, você trouxe esse exemplo aí da universidade privada, do curso de licenciatura ter esse lugar social, ele ficou muito presente no segundo artigo e para nosso estranhamento é retomado no terceiro. O terceiro, em alguns episódios, personagens disseram assim, mas quem está nesse curso é porque foi o curso que conseguiu passar, mas ele não queria ser professor, ele queria ser engenheiro. Só que está ali como professor, então mostra essas contradições, né, de um curso também, que o cara não conseguiu passar, ele vem para cá, só que aí ganha mal, não quer ser professor, vai mudar, e ao mesmo tempo um discurso dos docentes de que é necessário que a gente pense o curso noturno que vai atender a classe trabalhadora, porque é esse público que quer ser professor no início dos anos 90. Que me chamou muita atenção e tem muita relação com a minha trajetória, né, com a minha origem. Então isso eu acho que foi um ponto que dialoga com o que você coloca e que não ficou só na fala dos docentes. A gente tentou mostrar, até porque ficaram evidenciados, nas falas dos docentes. E esse lugar do curso de licenciatura em matemática, eu acho que é um lugar importante, né? Um lugar que a formação de professores vem pensando. Né? Só um comentário rápido também, essa questão, né? Para mim até aparece um pouco ali nos discursos, né, que muitas vezes a gente, de outras experiências também, muitas vezes esse que a gente chama de matemático, né, não entende a própria prática de ser professor como uma subcategoria de serviço, né? O matemático eventualmente dá aula porque precisa ganhar pão né, então assim, a gente tem uma formação desejada, tem uma prática desejada, mas eventualmente a pessoa vai ter que dar aula. Né? Então, e aí a licenciatura se configura nesse campo. Né? A coisa é tão precarizada que nessa instituição, desse mesmo que eu havia comentado agora há pouco, eles criaram um curso de licenciatura com ênfase em ciência da computação. Quer dizer, eu já estou dizendo de cara, no anúncio da minha chamada para o curso, que assim, olha, você vai ter outra possibilidade na sua vida, tá? Você tem como só fazer a licenciatura em matemática com ênfase. Então, assim, você vai fazer a licenciatura em matemática, mas você vai ter uma outra possibilidade, né? Quer dizer, a formação já é para não ser professor, né? Esse foi o auge, assim, vamos dizer, da loucura que eu vi, assim, né? Porque, eventualmente, o aliciamento dos professores dentro do curso é mais comum, né? Não, mas você vai dar aula, né? Alguém falou para um grupo. Não, vai fazer pesquisa, seja na matemática ou na educação matemática, né? E tal. Esse é bastante comum, né? Mas de cara, assim, dizendo, olha, vem ser professor, você pode não ser professor, né? É o auge, assim, dessa... Sim. É um discurso também presente nos discentes, né? Vou fazer isso aqui, depois vou fazer engenharia, eu quero fazer engenharia, vou fazer matemática e... Olha que licenciatura mais tem tem uma facilidade em matemática, vou fazer uma graduação porque preciso no meu emprego atual aí vai para a licenciatura em matemática. E tem muito a ver com ser ou não ser professor, que é o episódio 2. E muitos dos participantes relatavam isso, que não tinham ideia do que era ser professor e vai encontrar isso em espaços que são externos à licenciatura, né, ao curso. Você vai encontrar isso num projeto que eles vão dar aula em algum lugar, uma monitoria que vai dar num cursinho, e de novo relacionando isso com a minha trajetória também. Né? Um pouco se passou na minha vou dizer, migração, né, mas assim,
fazendo bacharelado e pensar em ser professor. Quer dizer, eu entrei no bacharelado pensando em ser professor, sem saber o que era bacharelado. Mas é isso. Em relação à ficção e fato que eu deixei aqui anotado, mas talvez depois a gente possa, nas suas anotações, entender um pouco melhor como tratar. Eu tenho dúvidas em relação a como tratar versões, fatos. Você coloca que... O matemático assim, é difícil, mas a gente está tentando. ele consegue. Só que é isso que eu falava, só que já saiu do armário há algum tempo. Tem que fazer um out ontológico. Eu acho. Mas eu não sei se tem alguma coisa ainda ficou em aberto, eu tentei abordar. Só uma observação, que eu acho que essa coisa do impossível, né, o fato de estar indo para evidenciar um tensionamento, mas eu entendo que é no sentido que você falou mesmo, talvez é uma questão de aprofundar isso mais no texto, não é uma coisa contingencial, assim, só porque não aconteceu. Nesse sentido das diferentes gramáticas ou diferentes sentidos são atribuídos, se tivesse uma conversa assim que fosse todo mundo junto, essas diferenças de sentido teriam produzido outras discussões. Então, mas é um pouco nesse sentido, acho que talvez pudesse trazer isso um pouco mais para o texto. Talvez eu percebo esse movimento ali, mas eu acho que tem uma frase ou outra que me dá a indicação que a impossibilidade é nesse outro sentido. Também entendi nesse outro sentido. Pois é, mas eu entendo que não é, mas talvez o texto está um pouco no armário ainda. Podemos fazer uma pausa aqui? Tem chat? Tem banheiro? Tem chat? Tem senha. Tem senha? Nossa, Primeiro top 100? você aprendeu para eu conhecer. Tem senha, tem chave, é longe? Passando mal.